Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor hoje, nesta noite, para os nossos corações, está lá em Romanos 8. Eu vou ler alguns versículos de Romanos 8, amém? O versículo 1 diz assim: Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. No 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Versículo 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, viverás. Versículo 15. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai, ou seja, Paizinho. Versículo 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. 18. Estou absolutamente convencido, no caso quem está falando é o apóstolo Paulo, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Versículo 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. E o Senhor, nos pergunta assim: você ama a Deus? Você tem o Espírito Santo? Você tem praticado, abandonar a velha vida, abandonar o erro para seguir Jesus, para estar no caminho de Jesus? Você quer viver para Ele e tem abandonado o mal? Então o Senhor te diz nesta noite para que você não permita mais que as setas do inferno entrem na sua mente, no seu coração, te fazendo lembrar das coisas que você fazia e te fazer pensar que você é indigno demais, Como se Deus não fosse suficiente, Se Ele não fosse suficiente, para poder nos limpar dos nossos pecados e nos perdoar, Ele não tinha se entregado naquela cruz, Ele se entregou naquela cruz por você quando você estava no pecado, Quando a palavra do Senhor diz que quando nós estávamos mortos no pecado, Ele nos amou e Ele se entregou por nós para que nós pudéssemos ter vida com Ele. Então, muitas vezes o inimigo lança setas no nosso coração para que nós lembremos do que nós fazíamos no passado e que nós nos sintamos, indignos de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Mas o plano dele é exatamente esse, fazer com que nós foquemos no que a gente era, pensemos que nós realmente não merecemos a Deus e que Deus não aceita, Deus não perdoa a gente coisa nenhuma e como que a gente vai se envolver na obra e tudo mais e assim impedir que o plano do Senhor em nossas vidas se cumpra, Você tem que lembrar que o inimigo é pai da mentira, Então, muitas vezes ele lança setas no nosso coração e usa os filhos dele, Porque o Senhor fala que quem vive na desobediência é filho do inimigo, não é filho de Deus, Então ele usa os servos dele, os filhos dele, para poder trazer à nossa vida, aos nossos pensamentos, o que nós éramos.
né? Mas o Senhor deixa claro, né, que nós éramos, todos temos um passado e Ele nos escolheu, né? Ele fala que não foi nós que escolhemos a Ele nos escolheu, né? Quando você tomou a decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo é que estava te convencendo, o Espírito Santo é que estava te chamando. Ele sabia tudo que você estava vivendo e ele não queria saber daquilo, ele queria que você se arrependesse, fosse para os braços dele, que você vivesse uma vida plena com ele agora, amém? Então, Deus diz na palavra dele que quando nós nos arrependemos de nossos pecados e abandonamos, que ele perdoa e nunca mais se lembra, nunca mais ele se deixa lembrar de qualquer coisa que nós fizemos de errado, né? Ele fala, basta que você confesse, que você se arrependa, que você abandone. Você abandonando, né? Você vai lembrar e o inimigo vai te lembrar também daquilo que você fazia, mas o Senhor não. O Espírito Santo, ele não nos acusa. Quem é acusador é o inimigo, né? O Espírito Santo, ele nos auxilia para que nós não pequemos, né? Então, vamos supor, às vezes você falou alguma coisa que você não deveria, na hora você vai sentir aquele, sabe, aquele sentimento assim, puxa, eu não podia ter falado isso. Já é o Espírito Santo ministrando, olha, vai lá, pede perdão, né, para aquela pessoa, né, que você ofendeu. Mas não ficar jogando na tua cara o tempo todo. Ah, lembra daquele dia lá que você falou tal coisa para fulana? Você é indigna da minha graça. Isso não é o Senhor. Amém? A não ser que você não tenha se arrependido. Ele vai estar ministrando no seu coração para que você se arrependa. E se você, querido, já se arrependeu, não deixa que o inimigo atrapalhe os planos do Senhor para sua vida, né? Viva a plenitude do Senhor, amém? Foi para isso que ele morreu por você lá naquela cruz. E para finalizar, vamos ler Romanos 8:31, que o apóstolo Paulo diz, né, inspirado pelo Espírito Santo, assim, ó. A que conclusão, pois, chegaremos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas, né? A nossa salvação, querido, não é por nosso mérito mesmo, é pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Então, nós realmente não somos dignos, mas não é sobre nós sermos dignos ou não sermos, mas é sobre o amor de Deus por nós, o amor que a maioria de nós não experimentou, né, aqui na terra de nossos pais, mas Ele é o amor, o Pai que nos ama exatamente do jeitinho que a gente é. E dia após dia nos aperfeiçoa, né? Segundo a vontade dele, para que nós sejamos santos como ele é. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Ó, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Jesus está lá no céu o tempo todo intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, contudo em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Toma posse dessa palavra do Senhor para a sua vida, amém? E ignore as acusações, repreende, sai em nome de Jesus essa acusação, eu não aceito isso sobre a minha vida, declara a palavra, amém? O Eterno te ama, Deus te abençoe.